trabalho do jornalista no rádio, em relação ao trabalho de radiojornalismo, assim como todas as outras mídias que a gente tem, o impresso, a TV, a internet, ou as mídias sociais de maneira geral, as assessorias de imprensa, enfim, o rádio é mais um suporte, aliás, bastante antigo, né, de quase 100 anos, né, de atividade aqui no Brasil. Então, ele é bastante interessante porque ele faz com que esse profissional atue com muita agilidade, com muita velocidade, exercite seu poder de improvisação, né, de concisão, porque o trabalho do jornalista no rádio é puramente ao vivo. São poucos os momentos nos quais esse trabalho, né, radiofônico não é feito ao vivo e com uma demanda muito forte, né, por conta desse rádio ter como, hoje em dia, né, com o passar dos tempos, ele foi mudando algumas perspectivas de atuação e hoje, fundamentalmente, ele é um prestador de serviços. Seja ele no sentido de atuar trabalhando, pensando no trânsito, nos grandes congestionamentos, ou quando a gente nas grandes cidades enfrenta problemas da natureza, né, chuvas, enchentes e outras coisas, ele é esse grande prestador de serviço de auxiliar esta população. Por quê? Porque ele conta com uma questão muito interessante que a gente chama de portabilidade. Você está com o rádio com você. O que é esse estar com o rádio? Ele está no seu computador, ele está no seu carro, ele está no seu quarto, ele está na cozinha, ele está no seu celular, que está dentro do teu bolso, na tua bolsa, enfim. Então você caminha com este meio de comunicação junto de você. E o jornalista de rádio tem que lembrar disso, que ele está a todo momento com este ouvinte. Então, ele tem que trabalhar, exercitar essa agilidade e essa concisão de informação também, porque como esse ouvinte está sempre partindo de algum lugar, normalmente quando a gente está ouvindo o rádio, a gente está partindo de um lugar indo para o outro, a gente está em movimento. E quando a gente chegar no nosso destino, possivelmente a gente vai desligar este rádio, quer seja o suporte que ele se encontre. Então, você tem que trabalhar com a concisão nesta informação, então você tem que ter um domínio da língua portuguesa bastante interessante, um repertório muito bom para trabalhar, mas não pode deixar a informação faltando. Fundamentalmente, o jornalista de rádio precisa, claro, também pensar na questão da dicção, ter uma boa qualidade, né, de pronúncia, enfim, não é tanto no sentido de, como era antigamente, da voz bonita, daquela voz, né, sedutora. Hoje a gente trabalha mais com a perspectiva da voz com credibilidade, porque é uma voz que, sem rosto, né, digamos assim, por enquanto ainda, né, pensando em rádio analógico, enfim, é uma voz sem rosto que você precisa dotá-la dessa credibilidade para que aquela informação que o jornalista de rádio está te passando, você acredite nela. Então, se ele está dizendo, não vá por esta rua, vá por aquela rua, esta voz, né, sem rosto, digamos assim, você tem que acreditar naquilo. Então, essa voz tem que ter firmeza, essa qualidade desse profissional. Então, se alia, é um alinhamento de conteúdo jornalístico com uma estética voltada para a eficiência da sua função ali como jornalista de rádio. O rádio ele tem um quesito, né, uma característica muito interessante que é essa questão apaixonante, né, do rádio enquanto meio de comunicação. Porque ele está na nossa vida desde sempre, né? São convívios que a gente vai adquirindo, quer seja pelos pais que ouvem rádio. Antigamente, como a gente não tinha outras formas, por exemplo, de ouvir música, né, se dava pelo rádio. Então, ele tem primeiro essa característica de ser apaixonante. É difícil você encontrar pessoas que falam assim, definitivamente, né, eu não gosto do rádio. Você pode até não ter um acompanhamento tão longo, né, tão profundo. Mas eu gostaria de destacar, entre tantas, né, características, que é a velocidade da informação, a agilidade, o fato desse domínio territorial, principalmente hoje com a internet, quer dizer, você ouve rádio de qualquer, né, lugar do mundo, então tem todos esses aspectos. Mas eu queria citar um em especial que me tem muito caro, assim, muito importante, que é o fato do rádio te dar autonomia. Eu acho que é a fundamental característica do rádio ainda hoje, e eu não vejo nenhum outro meio de comunicação, até mesmo a internet, que ofereça autonomia. O que é essa autonomia? Ele é o único meio de comunicação que você pode fazer qualquer outra atividade da sua vida ouvindo rádio. Nenhum outro meio de comunicação te dá isso. A televisão você tem que, evidentemente, parar para assistir. Você pode até usar a televisão como rádio, como muita gente faz, né? Aumenta o volume e sai por aí. Mas ela é um meio audiovisual.
Então, muitas das vezes você está precisando do apoio da imagem, coisa que o rádio não precisa. Jornal e revista nem se fale. Internet também, para você tem que navegar, é um meio visual, então você precisa parar para executar, né, essa atividade de navegação, de leitura. E o rádio não. O rádio você liga e você está totalmente apto a fazer qualquer outra atividade, qualquer outra mesmo, desde as mais, digamos, complexas, que precisam da sua atenção, como dirigir, por exemplo, até as mais caseiras, né, de arrumar a casa, se divertir, descansar, fazer leituras, até trabalhar, enfim. Ele é aquele meio de comunicação extremamente parceiro e preparado para isso, porque a linguagem dele atende a essa necessidade deste público ouvinte. Então, eu gostaria de destacar, né, a autonomia, dentre tantas outras características, como eu disse, que é apaixonante, né, para quem trabalha com rádio, mas a autonomia ela é impagável, né? Nenhum outro meio de comunicação ainda conseguiu, e tenho dúvidas se vai existir um outro meio de comunicação que te dê isso, que te dê autonomia. É muito curioso isso, né, de ficar pensando no rádio, porque o pessoal gosta muito de decretar a morte do rádio, né? Ele já foi, né, decretada a morte dele várias vezes, né? Primeiro com a televisão, né, na década de 50, quando a televisão chegou no Brasil e o rádio estava no seu auge, né, tinha conquistado o seu auge enquanto meio de comunicação de massa, né, propriamente dito. Quando vem a televisão, começa toda essa perspectiva, olha, agora não tem mais espaço para o rádio, o que interessa é a televisão, porque a televisão veio com essa, né, claro, sedução da imagem. E o que aconteceu com o rádio, na verdade, não foi uma perda de qualidade, mas foi uma perda de patrocínio. Então, você realmente teve uma decadência, né, daquilo que a gente chamava de rádio espetáculo, que era o rádio que tudo dava certo, né, dos grandes artistas de rádio, dos grandes jornalistas de rádio, enfim. Mas aí aconteceu que o rádio precisou se adaptar a esta concorrência, porque ele era soberano, né, se a gente pensar no caso até da característica da população brasileira, infelizmente, né, do alto índice de analfabetismo, se ainda existe, né, a gente está nos anos 2000 e você imagina lá atrás, né, década de 40, 50, 60, enfim. Então, essa é uma questão do rádio também bastante interessante, né, que essa informação e esse conteúdo para qualquer tipo, né, de instrução, né, enfim. Então, assim, ele precisou se repensar, né, enquanto meio de comunicação de massa, que ele tinha atingido essa massa, ele estava no seu auge, tudo funcionava no rádio, tudo dava certo, todos os anunciantes estavam no rádio, e são anunciantes de peso, né, não eram qualquer anunciantes, né, tem vários exemplos muito curiosos, né, o que hoje a gente tem como Unilever, né, que é essa grande empresa que abarca outras tantas, que antigamente era Colgate-Palmolive, né, ela chega no Brasil patrocinando radionovela, a Coca-Cola chega no Brasil patrocinando programa de música. Então, o rádio era utilizado como essa forma de chegar, né, na população no Brasil. Então, a TV realmente deu uma balançada nestas questões todas, o rádio teve que se repensar a sua linguagem, foi repensando, foi reconquistando, foi se segmentando, que é uma questão muito interessante. Hoje em dia a gente tem rádio para todas as naturezas, assim, então você tem rádio que só tem notícia, você tem rádio que só tem um determinado tipo de música, isso é muito interessante, inclusive para volta destes anunciantes, porque ele encontra seu público de forma mais direta, mais objetiva, então o tiro é mais certeiro, né, no planejamento, inclusive de mídia, né, desses anunciantes. E quando vem a internet, e aí a internet, né, em tese decreta a morte de todos os outros meios, né, de comunicação, exceto o impresso. Hoje em dia a gente pode falar que realmente tem que repensar o seu papel e precisa buscar uma questão mais analítica, mais contextual, mais interpretativa, né? Voltar às suas origens, de dar o contexto que talvez os outros meios não tenham estrutura de linguagem para dar. O rádio, na minha opinião, foi o que mais absorveu, ao contrário do que se imaginava, a velocidade e o potencial das redes sociais. Por quê? Ele mudou drasticamente a sua característica, e penso eu positivamente, que é o fato que, além de todas as outras formas que a gente tinha de ouvir o rádio, ela se ampliou com a internet. Então, o fato de eu ter o rádio no meu smartphone, no meu computador, eu acessar a rádio que eu quiser, a hora que eu quiser,
via, né, internet, é claro. O fato de eu poder ouvir ao vivo aquele rádio, ou, né, por demanda, que era uma opção que antes você não tinha no rádio, né? Tanto é que quando você dava aula de rádio, você falava, olha, a mensagem precisa ser assim, assim, assado, porque o ouvinte tem que ouvir só aquela vez, ele não vai ter oportunidade de ouvir de novo. Esta aula já não pode mais ser dada, porque ele tem a oportunidade, o ouvinte pode acessar, né, o site desta emissora e ouvir, né, que a gente chama por demanda, e ouve quem ele quiser, o que ele quiser, e outros produtos todos que vêm sendo agregados à comunicação radiofônica, como o podcast, por exemplo, que é uma grande solução, é muito viável hoje em dia enquanto rádio. Então, essa absorção, essa interatividade, né, de trabalhar com o ouvinte, porque você não faz mais para nem pelo ouvinte, você faz com o ouvinte agora a programação. É uma mudança de perspectiva muito grande e que o profissional que trabalha com rádios tem que estar apto e aberto a isso, que ele vai trabalhar em parceria com o ouvinte. A convergência, a interatividade são fundamentais hoje em dia e é inegável essa relação de sucesso entre rádio e internet.